O paz de Deus a todos, espero que todos estejam bem. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que está queimando no meu coração já faz algumas semanas, não é nem alguns dias, algumas semanas. E parei aqui para gravar essa mensagem para falar com você. Acredito que, como Deus tem me falado comigo durante essas semanas, vai falar com você também. Então, se você puder, abre a Bíblia comigo. Essa palavra, ela está em várias partes da Bíblia, em várias histórias que contam, pois Deus tem uma obra para todos nós, crê nisso. Tem uma obra para mim, para você, para todos eles que passaram aqui, e é um ministério que Deus confiou na gente. Todos nós temos um ministério nessa terra, nessa vida. Um ministério pastoral, um ministério na família, nos filhos, na esposa, no esposo. Então todos nós somos responsáveis por algum ministério que Deus tem colocado na sua vida. E talvez assim como ele tem conversado comigo nesses dias, pode fazer sentido para você. Se você conhece um pouco da palavra, você vai ver que Deus chamou cada um deles que passaram por aqui, mas em determinado tempo. O que eu quero dizer com isso? Que vai chegar o seu tempo, assim como vai chegar o meu, como chegou o deles, como aqueles que estão vivendo o seu ministério nesse momento. E isso é fazer a obra de Deus. Eu entendo que é fazer a obra do Senhor na terra. Então, se a gente conhece bem a história de Abraão, pai da fé, Moisés, quando eles foram chamados? Eles já foram chamados quase na sua velhice. Na sua velhice. Aqui fala que Moisés, pela história, começou seu ministério, se eu não me engano, com quase 80 anos. Imagina até lá o quanto que ele aguardou por essa resposta de Deus dentro do seu coração, se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Isso reflete pra gente. A gente às vezes fica um pouco ansioso de querer descobrir um propósito. Mas calma. Deus tem algo guardado para você, assim como teve para eles. E só vive a promessa quem realmente persiste. Essa mensagem é uma mensagem, se eu pudesse colocar um título, colocaria: não desista, não desanime, não pare de caminhar. Porque quem está caminhando vai chegar em algum lugar. Então, é uma breve passagem que a gente vai percorrer ao longo da palavra, mas eu quero já adiantar para você: não desista. Não desista da sua família, não desista da sua esposa, dos seus filhos, não desista de você, pois Deus tem muita coisa para fazer com você ainda. Aguenta. A palavra está no livro de Josué, logo no primeiro capítulo. Para quem conhece um pouquinho a palavra, Josué era discípulo de Moisés, fiel discípulo de Moisés, e Moisés falece, ele não entra na terra prometida, e Josué que torna-se o líder da tribo que Moisés estava levando até a terra prometida. E assim o Senhor diz para ele, no capítulo 1, no verso 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Tem tanta revelação aqui no meio que Deus já fala: seja forte e corajoso e não se apavore. Se o Senhor está falando para ele ser forte e corajoso, é que o Senhor não vai capacitá-lo nisso. Vai depender de você, de mim, de ser forte e corajoso para continuar caminhando. E Deus vai te suprir em todos, requisito em todos os caminhos. Mas por onde você andar, não ficar parado. Você não pode parar de andar. Porque se você andar, você vai encontrar. É bem breve, a história toda é linda. Josué foi fiel em tudo que o Senhor lhe pediu e obedeceu. E passando rapidamente, se você ler a história de José, no Egito um pouquinho atrás, aos 13 anos, vendido pelos irmãos, quanto que esse homem sofreu na prisão, quantos sonhos teve. E Deus só veio revelar seu ministério lá na frente, onde ele ia ser governador. Ele não parou. Imagina se ele tivesse parado e desistido. Né? E assim com muitos outros. Davi, um menino, você conhece um pouco a história, Davi foi que enfrentou Golias com a ajuda do Senhor, mas Davi foi ungido quando menino,
por volta também dos seus 13, 15 anos, adolescente, ele foi ungido como rei. E só depois ele foi ser rei. Ele não parou, ele continuou até a promessa ser revelada. Quero que você reflita com isso. Não pare, porque muitos aqui que não estão nesse livro, não fizeram parte, foram que desistiram. Pode ser que alguns que ficassem até o final entrariam para a história, mas não. Então, queima essa palavra no teu coração, não desista, não pare de caminhar. Você pode estar um passo do teu milagre. Aí a gente vem lá para a história do Filho de Deus, Jesus. Aos 30 anos, batizado, o seu ministério começa. Durou 3 anos, 33 anos. Em 3 anos ele fez toda a obra. Trouxe a salvação para o mundo, salvação dos milagres, abriu nossos olhos. Através dele, todos nós fomos adotados filhos de Deus. Quero que você reflita com isso, como Deus tem falado comigo e revelado para mim ao longo dessa semana, no qual eu venho meditando. Como Deus é bom na nossa vida quando a gente está se movendo e não parado. Não fique parado. Todos que Deus chamou aqui estavam trabalhando ou fazendo algo. Ninguém estava parado. Continue caminhando, 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 caminhando. Onde você está é onde Deus quer que você esteja. O que você está fazendo é o que Deus quer que você faça. E que a paz seja o árbitro do seu coração. Porque se você estiver incomodado e não em paz, pode ter certeza que aí pode ter uma alternativa de caminho para você. Entendeu? Faz sentido essa mensagem? Então, não pare de caminhar. No milagre dos pães, Jesus estava no deserto, com fome. Aquela multidão seguindo eles. Imagina, a gente conhece o final da história, fica fácil de entender, mas imagina quem estava lá, seguindo o Filho de Deus, sem saber a direção, sem saber a provisão. Muitos ali acabaram voltando para casa, desistindo de caminhar com ele, e não viram o milagre. Pode ser que alguns estavam um dia do milagre dos pães, ou algumas horas, e acabaram desistindo e não viram o milagre. Calma, respira. Você pode estar um passo do milagre que Deus quer fazer com você. Essa mensagem eu quero que encoraje você a não desistir do que você está pensando em desistir de alguma forma. Mas acima de tudo, não pare de caminhar aqui, ó, na palavra. Não pare de buscar ela incansavelmente. Leia, busque, pois o Senhor vai se revelar para você. Porque o mais importante que a gente tem nessa vida é ter Cristo revelado para a gente. Faz sentido? Porque se você tem Ele dentro do seu coração, Ele está caminhando com você. E Ele não vai deixar você parar. Glória a Deus. Que essa mensagem faça sentido para você. E eu quero deixar aqui um convite. 2 perguntas, uma única resposta. Você deve saber o que é. Primeira pergunta, para você que nunca aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso agora, onde você está, fechando seus olhos, sentindo no coração Ele chamar por ti. E a segunda pergunta, para você que conhece a palavra, você que já esteve aqui, ó, caminhando com Ele lado a lado, mas de alguma forma acabou se distraindo, como Pedro estava caminhando nas águas com Jesus e se distraiu olhando para os ventos e afundou. Mas Ele vai dar a mão para você. Você se arrepende e quer voltar para Ele, esse pode ser o momento. Então, se você entende isso como o teu maior caminho de salvação para a sua vida, feche seus olhos comigo, vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado pela vida, Senhor. Eu te aceito no fundo do meu coração como meu único legítimo Salvador. Tu és Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu te aceito, Senhor. Faça morada dentro do meu coração. Apaga o meu passado. Escreve meu futuro. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve uma nova história para mim, Pai. Que o Senhor possa caminhar comigo todos os dias. Ao abrir meus olhos, ao se deitar, ao se acordar. Que o Senhor esteja comigo, Pai. Pois eu te aceito. Faça morada na minha vida. Transforma a minha vida, Senhor. Abra meus olhos espirituais. Blinda minha vida, Senhor. Minha vida espiritual. Minha vida física.
minha vida emocional e também a material, Pai. Pois eu sou completamente propriedade sua e não há nada comparado a Ti. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa mensagem faça sentido para você, que edifica a sua casa, a sua família, seus amigos, e aonde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.